Pra mim, cara, Raimundos foi a maior banda que já existiu nesse Brasil. E isso eu não abro nem margem pra discussão, não. Pra mim isso daí é verdade absoluta. É Raimundos e ponto final. Bom, galera, vocês devem estar se perguntando aí, Ed, tu vai parar com vlog, não gravou vlog semanal, não? E assim, cara, essa semana, cara, eu acabei contraindo aí uma dessas viroses aí, cara. E eu peguei uma muito forte, pegou em mim muito forte. Eu fiquei arriado, muito baqueado essa semana. E, e acabei, não tava com muita vontade de gravar nada, não, mesmo. Sabe? Começou na segunda, na terça eu tava muito mal, senti febre na terça, quarta senti um pouco de febre ainda de manhã. Aí fui melhorando até que chegou. Hoje estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Ainda estou meio fanhoso, talvez vocês devam perceber aí na minha fala. Eu ainda estou meio. Não estou 100% ainda, não. Ainda estou com secreção na minha face, ainda, o nariz escorre. E mesmo foi uma virose foda, pesada que eu peguei. E assim, quem é daqui de Fortaleza sabe, tem muita gente adoecendo. Então, se você é daqui, que me acompanha e é daqui de Fortaleza, cara, se cuida, tá? Se cuida, toma muita vitamina, muito suco, muita água, porque tá cruel, essas viroses estão pegando pesado na galera e a galera tá arriando. Mas, bem, aí, só que assim, né, eu acabei aproveitando isso, né, acabei aproveitando como terça-feira eu fiquei com febre, aí eu fiquei muito tempo deitado, eu aproveitei que tinham lançado há um tempo desse uma série de documentário, né, que é a série Andar na Pedra, que fala da história da banda Raimundos, que eu acabei de comentar aqui, né, que pra mim foi a melhor banda que esse Brasil já viu. Mas, assim, eu não tinha assistido ainda, tinha ouvido muita gente falando sobre a série, e aí, cara, eu fiquei muito afim de assistir, né? Fiquei muito afim de assistir pra ver, né? Porque, assim, além de eu ser muito fã do Raimundos, eu também sou muito fã do Rodolfo Abrantes, que era o ex-vocalista da banda. O Rodolfo era o vocalista na formação original, e foi o cara que tinha um vocal na época do auge, quando explodiu o Raimundos. E só que ele acabou saindo. Enfim, isso daí eu vou comentar durante o vídeo, né? Quando a gente for falar da série. E só que eu continuei acompanhando o Rodolfo, por gostar muito do estilo do vocal dele, sabe? Enfim. E sempre via muito o ponto de vista do Rodolfo, do que tinha acontecido com a banda, né? Do Raimundos. E eu achava uma pena, assim, eu sempre gostei das músicas do Rodolfo, só que eu achava uma pena do Raimundos ter acabado, né, cara? Porque eu era muito fã do Raimundos, mesmo. Eu cresci, minha adolescência foi escutando Raimundos, sabe? Minha vivência, comecei a surfar, aprender a surfar, eu era ouvindo Raimundos. O Raimundos fez parte de boa parte da minha vida, entendeu? As coisas que eu ia fazendo e a música vem acompanhando a gente, né? E, enfim. E aí eu só via o ponto de vista do Rodolfo, do que tinha acontecido, né? E nesse documento, eu era afim de saber, né? O que é que o Digão tinha a falar sobre isso, o Caniço, o Fred. E aí eu eu tinha essa curiosidade de saber o que é que eles tinham a dizer sobre como aconteceu, o porquê que aconteceu, né? A gente ouvia muitas coisas que eram faladas, na época não tinha internet, e a gente tinha informação através de revistas, de rádio, televisão, e essas informações a gente sabe que chegava atrasado, e quando chegava era uma coisa meio distorcida. Enfim, a gente não tinha exatamente o ponto de vista da pessoa mesmo, assim, né, dos caras que vivenciaram a história. E nesse documentário, cara, todos eles falam, além dos 4 integrantes originais da formação original, né, do Raimundos, também tem a galera da produção, os caras empresários, a galera que acompanhava eles de perto. Tem muita gente que fala no documentário. E pra mim, cara, esse documentário ficou muito bom. Ficou muito bom. Mostra o ponto de vista de todos. E assim, se você quer saber a realidade de uma história, assim, de verdade, você tem que pegar os pontos de vista de quem vivenciou a história. Você nunca pode pegar apenas um ponto de vista e tomar aquilo como verdade. Né? Nem sempre vai ser a verdade mesmo. Você precisa entender os lados da história. E nesse documentário mostra todos os lados de cada um dos integrantes, até mesmo do Caniço. Quem produziu o documentário, a galera da produção,
conseguiu captar alguns áudios do Caniço, entrevistar ele, e pegar alguns áudios dele, e no documentário mostra os áudios, a gente escuta os áudios que não mostra ele falando, né? É apenas áudio. E assim, ficou muito massa. E a gente vai conversar sobre isso agora nesse vídeo, né? Então, né, cara, como eu havia dito, eu sempre fui muito fã do Raimundos, né? Desde que na minha adolescência, lá em 2000, eu tava começando a surfar e aí começando a pegar gosto por escutar rock, e o Raimundos foi das primeiras bandas mesmo que eu parei, curti muito, comecei a querer entender e acompanhar cada lançamento e tal, enfim. E veio, né, o tempo foi passando, eles foram ficando cada vez mais famosos, né, o som deles ia pegando cada vez mais, a galera, as rádios tocavam direto, porque, né, é porque não tinha internet, né, era rádio, né, e tinha que comprar, né, as fitas cassetes, tinha que comprar os CDs, né, aí as coisas foram evoluindo até chegar no digital, mas na época era mais complicado, né, e aí a gente foi acompanhando, cara, cada lançamento, e eu gostava de comprar os CDs, sabe, que tinha um encartezinho bonitinho e tal, sabe, toda aquela informação que tinha dentro, eu gostava pra caralho, gostava também de comprar revistas. E quando aconteceu o fato do Rodolfo decidir sair da banda, cara, eu fiquei, caralho, meu irmão, o Raimundos vai acabar, pô. Caralho, não acredito nisso, não. Eu fiquei meio desolado, né? E fui tentar acompanhar, né? Só que, como a informação era mais difícil na época, a gente tinha informação muito distante e demorada, né? E a gente não tinha exatamente a certeza. O tempo foi passando, e aí continuei acompanhando o Rodolfo. O Raimundos parece que deu meio que uma estagnada. E o Rodolfo continuou. Pelo que eu vi no documentário, ele tinha um contrato ainda com a Warner, e a Warner ele meio que tava devendo a Warner, tipo, dois discos, uma coisa assim. Era um álbum, era 2 álbuns. E aí ele teve que criar algo pra entregar, né? Porque senão ele ia ficar devendo a Warner, porque a Warner já tinha meio que paga antecipado, acho que era uma coisa assim. E o Rodolfo acabou formando uma outra banda, que foi o Rodox. E o Rodox, continuei acompanhando o Rodolfo no Rodox. E foi acho que eles lançaram exatamente 2 álbuns, e depois o Rodox também acabou. E eu acompanhava, assim, né, falas dele, que ele falava em programas de televisão. Aí com o tempo a gente ia vendo mais, YouTube foi começando a aparecer, e aí a gente ia vendo falas do Rodolfo no YouTube, e o Rodolfo explicando o lado dele do que tinha acontecido, né, cara? E a gente tinha sempre aquele lado dele tentando se defender, porque o Rodolfo, cara, foi muito, sabe, a galera bateu muito nele. Sim, não é pra menos também, né, cara? Eu que sou fã também, fiquei puto quando o Raimundos acabou. Só que eu fui aquele fã mais de boa, eu não fui tão agressivo. Já a galera era agressiva. E os ex-companheiros dele, Digão, Fred, o Caniço também, batiam pesado no Rodolfo. Batiam pesado pra caralho. E o Rodolfo sempre tinha aquele lado, né? Ele acabou se tornando evangélico, colocou a fé dele em primeiro lugar. Isso é uma coisa também que eu tenho pra dizer que assim, não vou dizer que foi o certo, não, mas vou dizer que foi muito corajoso o que ele fez, cara. Porque ele fez isso no momento do auge, cara. Do auge, no topo, quando o Raimundo estava no topo mesmo. E tudo que eles faziam, que eles gravavam, pegava, sabe? Tinha músicas como o Reggae do Maneiro, que ele mesmo, Rodolfo, diz no documentário que não gostava nem pouco, porque era tipo uma zoação deles, e de repente o Reggae do Maneiro virou um carro-chefe do álbum ao vivo, né? Pô, essa música aí era pra ser só uma zoação, uma brincadeira, e vocês vão colocar como o carro-chefe do álbum e tal. Ele meio que demonstrava, no documentário ele fala que ele demonstra não gostar muito, assim como a música Selim também, que era outra música que era meio que uma zoação. E a música Selim já foi antes mesmo de eu conhecer o Raimundos, e a música Selim já é mais antiga ainda. Era também outra zoação, a tiração de onda deles. Eles gravavam letras, cara, tirando onda e criando histórias fictícias da cabeça deles. Tem histórias de algumas músicas que eles falam que é realidade, como
puteiro em João Pessoa, que é muito engraçado ele contando a história no documentário, como foi a história do puteiro em João Pessoa. Aí vocês vão ter que assistir, cara. Tá no Globoplay, vocês encontram lá fácil. São 5 episódios, vale muito a pena. E aí, cara, como eu ia dizendo, eu tinha muito ponto de vista do Rodolfo, e o Rodolfo, quando virou evangélico, ele meio que tentava amenizar, né? Amenizar e não criar muita polêmica. Mas quando a gente vê no documentário o ponto de vista de cada um deles e as contradições que existem, né? Um fala uma coisa e contradiz com o outro, e o outro fala, a fala do outro vem logo em seguida. É muito foda, é muito foda. E o documentário não tá lá pra alisar ninguém, não, entendeu? Não tá lá pra. Assim como também não tá lá pra culpar ninguém. Como se o documentário tá ali pra agredir o Rodolfo e colocar a culpa toda em cima do Rodolfo. Não, mano. Não. O Rodolfo talvez é o cara que mais fala lá no documentário. Você vê o lado dele, você vê o lado do Digão. Uma coisa que eu achei muito foda também é a relação entre os pais. O Digão e o seu pai, e o Rodolfo e o seu pai, entendeu? É uma relação muito, muito foda, difícil. Só que você começa a entender eles, entendeu? O lado de cada um deles, entendeu? Por causa dessa relação com os pais. E também é muito legal a gente ver isso. Também tem uma coisa que pega muito, assim, e que a gente só descobre assim mesmo no documentário, é a relação do Rodolfo com a fama, cara. A gente assim que eu falo, né, a galera da minha geração que acompanhou na época, né, via aquele Rodolfo muito agitado e tal, o cara que levantava as plateias, né, nos shows. Eu fui pra um show do Raimundos, cara, na Biruta, Praia de Futuro. Caralho, né, foi um show muito foda, um show do Raimundos. Você via aquela energia, é muito bizarro. Eu comparo assim, mal comparando, né? Mas assim, que chega próximo ao que era o Raimundos, assim, os shows do Dead Fish, que hoje em dia o Dead Fish ainda toca. Raimundos toca também, mas já também chego lá. Mas é a questão de energia, sabe? O Dead Fish tem uma energia muito foda, assim, que se compara à energia que tinha aquele show do Raimundo. E quando você viu o Rodolfo, bah! Só que o Rodolfo, cara, ele demonstra. E aí quando a gente vê as imagens, e todos a galera que estava ao redor dele comentando também no documentário, você vê, realmente ele não tinha uma relação muito legal com a fama. Quando o Raimundos estourou mesmo, que foi a partir da música Mulher de Fases, que aí eles lançaram essa música Mulher de Fases, o Rodolfo não meteu nem muita fé, aí o Fred disse, caralho, no documentário também mostra. Eu falei, caralho, essa música aí. E a música estourou, começou, a fama veio um avalanche. E o Rodolfo parece que ele sofria muito assédio, cara, muito assédio. Ele era o cara que, na escola, quando ele era jovem, ele era aquele cara que a galera tirava onda com ele, zoava com ele, era o cara feio, e nenhuma mulher queria, nenhuma das meninas queria nem saber dele, nem olhava pra ele. E de repente, na fama, ele virou um sex symbol, a mulherada tudo queria. Toda mulher queria ficar com o Rodolfo. Ele sofria muito assédio. Parece que ele não se dava muito bem com esse assédio que ele sofria por conta da fama, né? Já o Digão curtia, cara, aquilo ali. O Digão curtia e tinha meio que uma rusga entre isso daí, né? O Rodolfo não curtia muito esse lance da fama, do assédio. Já o Digão tava achando aquilo ali foda, massa, que a banda tava crescendo. O Digão sempre tinha uma visão, né, da banda. E o Rodolfo não curtia muito, né, aquele assédio. E a gente via que os 4 integrantes, mano, não tinha exceção, mano, os caras brigavam muito, mano. Era questão de qualquer coisa, assim, ter muita discussão, e eles gritavam, e sabe, mostra muito, mano. Tretas entre Digão e Caniço, tretas Caniço com o Fred, tretas do Fred com o Digão, Rodolfo com o Digão, entendeu? Tem muito, cara, tem muito. E a gente percebe, cara, assim, que o lance da fama, né? O lance da fama, e uma fama muito repentina, sem ter um preparo, né? Um auxílio por trás, né? Que os caras se preparem para entender que aquilo ali vai trazer muito, né, conflito. Realmente é foda. Se você não tiver o preparo, e parece que eles não tinham meio que esse preparo, cara. Eles cresceram muito rapidamente, a banda virou
uma coisa enorme, que talvez eles nem esperassem. Eles talvez esperassem que a banda crescesse, mas não do jeito que tomou, a proporção que tomou. E foi bizarro, bizarro. Os caras tocavam na televisão o tempo inteiro, tinha músicas na televisão o tempo inteiro, músicas na rádio, sabe? Vendas, disco de ouro, disco de platina e por aí vai, cara. Hoje em dia, assim, mas nem se tem isso, né? Esse lance do disco de ouro, né? Vender, porque eu acho que a galera nem vende mais isso, né? Hoje em dia é só digital. Mas demonstra muito isso. E você vê todo daquele conflito que girava em torno. E quem veio de fora, né? Principalmente na época que não tinha internet, que você não acompanhava o pessoal de cada um, né? Hoje em dia, né? Tipo, um Raimundos, né? Se bem que eu acho que trazer aquele Raimundos do passado pra hoje, com as letras que ele tinha, não ia funcionar, não, mano. Não ia, não, velho. Mas, enfim, vamos dizer que uma banda que nem eles, próximos, que se adequasse à realidade de hoje, a galera ia conseguir ver cada integrante, acompanhar o pessoal de cada integrante, né? Aconteceu qualquer coisa, o cara ia provavelmente postar no seu Instagram pessoal, a galera ia ficar sabendo, aquilo ali rapidamente ia se tornar público. E na época não, a gente só viu os caras tocando, as músicas dos caras tocando, e a gente pensava, não, os caras estão vivendo aí o paraíso. Aí de repente o Rodolfo sai, caralho, o cara tá maluco, mano, tu tá maluco, tu vai sair no auge. Que loucura, mano. Só que aí, cara, ao mesmo tempo que o documentário mostra as contradições entre as falas de cada um deles, as tretas, as brigas, as discussões entre eles, o documentário mostra também, cara, que na hora que os quatro se juntavam pra tocar, na hora de, sabe, ir pro show, cara, aquilo ali se transformava num só, irmão. Os caras eram muito bons, cara. Na hora de criar, na hora de desenvolver as músicas, tá? De fazer um álbum, quando eles se reuniam, eles eram muito bons, meu. Cada um na sua função. Meu. E o Raimundos se transformava em algo impressionante. É por isso que eles cresceram tanto, cara. Era aquela energia, sabe, que envolvia os caras. Meu. Era bonito de ver. Aquela... Na época, eles receberam algumas acusações de machismo e tal, por causa das letras das músicas, mas mesmo com essa galera acusando eles disso, a partir da música Mulher de Fase, os caras, a mulherada não queria saber, os caras são legais pra caralho, os caras só estão tirando onda. A mulherada adorava. O que antes podia ser só homens curtindo letras e falando de putaria, depois se tornou a curtição, todo mundo junto, a mulherada querendo escutar também os Raimundos, cara. E o Raimundos se tornou muito grande e eles tinham uma energia muito legal, cara, muito legal. O que pra mim foi uma pena, cara, foi uma pena pra caralho, a banda ter, aquela formação original ter se encerrado, cara. O Raimundos até hoje está tocando, eles tiveram muita dificuldade depois que o Rodolfo saiu, eles mostram até um certo ponto, né, depois que o Rodolfo saiu, até o ponto que o Rodolfo gravou os 2 álbuns com o Rodox, e o Digão continuou com o Raimundos, primeiro ele e o Fred, depois ele e o Caniço, se não me engano, aí o Caniço tretou com o Fred, queria que o Fred saísse, só que o Fred tinha saído já, enfim, aí parece que até quando chegou ao ponto da morte do Caniço, que foi próximo à pandemia, cara, parece que ele ainda estava com o Digão ainda. O Digão andou se envolvendo em umas polêmicas com tweets, acho que foi tweet que ele tweetou sobre polêmicas políticas da época. O Digão acho que é uma boa ideia comentar sobre política aqui. Não foi uma boa ideia, né, Digão? Mas enfim, ele foi muito massacrado também, muito massacrado, e aí foi quando o Caniço veio a falecer, cara, e foi foda. E assim, o Raimundos ainda continua hoje em dia, mas assim, cara, acho que não tem como ser aquele Raimundos, né? Primeiro que o Rodolfo é um outro homem hoje. Um outro homem que, assim, eu particularmente admiro muito o Rodolfo, pela coragem que ele teve. Eu quero chegar lá já. Mas, assim, o Raimundos não vai ser mais... Não tem como, até porque o Caniço se foi. Mas não tem como ser o que era antes. Mas eles estão aí hoje em dia. Digão continuou, da formação original só tem o Digão, e ele tem
mais outros 3, acho que são 3. Acho que a formação de hoje são 4 integrantes ainda, não tenho certeza disso. Enfim, o Raimundos tá aí hoje, cara. Rodolfo, até dia desse estava falando, comentando aqui, que sente orgulho do Raimundos de hoje, porque eles conseguiram se manter, mesmo com as dificuldades, conseguiram se manter e tá até hoje tocando. E hoje em dia, atualmente, o Guns N' Roses veio tocar aqui em Fortaleza, cara, e o Raimundos, com o Digão e os outros caras de hoje, abriram o show do Guns N' Roses, cara. Tá ligado? O rock and roll hoje em dia tá muito embaixo, né? Tá muito fraco, né? Comparado a outros estilos musicais hoje em dia. Hoje o que tá dominando são outras coisas. Mas, assim, por mais que o rock esteja lá embaixo, é muito legal, cara, a gente ver o Raimundos se mantendo hoje em dia e o Digão, né, firme e forte, mantendo ali o Raimundos com o nome do Raimundos e tocando músicas novas, um estilo diferente, né? Um estilo diferente, tenta se adequar mais. Não é que ele tenta se adequar, mas ele tá procurando um estilo que seja o Raimundos de hoje, né? Ele não fica olhando pro passado, né? Aquele Raimundos do passado, né? Que foi o Raimundos que eu considero o melhor de todos os tempos. Não tem como voltar a ser, não vai ser mais, não tem perigo, mas é muito legal ver esse Raimundos de hoje, cara. Muito legal. Eu até comecei a escutar as músicas novas deles. Curti pra caralho, curti. Não acho que vai ter aquela explosão mais do que eles conseguiram ter na época, nos anos 2000, não, mas é legal de ver, cara. É legal pra caralho. Porque eu curto rock. Eu sou um cara do rock, eu curto pra caralho. Mas, falando sobre Rodolfo, né, cara? Eu queria só finalizar esse vídeo falando sobre Rodolfo e, assim, a admiração que eu tenho. Eu queria até ter gravado um vídeo há um tempo atrás falando sobre ele, sobre Rodolfo. Eu não ia falar sobre o Raimundos, eu ia falar só sobre o Rodolfo. Porque, cara, como eu disse aqui, é muito admirável, cara, o que ele fez, assim, questão de coragem. Não, assim, foi o certo, foi o errado, a questão não é se é certo ou errado. A questão é a coragem, bro. A coragem de tu tá naquele teu local ali que tu tá muito bem, que tu tá ganhando pra caralho. Apesar de que ele disse que não tava tão bem porque, segundo ele estava adoecendo e estava à beira da morte. Ele não fez exames, não procurou um médico, mas ele disse que estava morrendo. Ele teve até o que ele sempre conta, né? As irmãs visitaram lá a casa dele, uma orou por ele e disse que Deus estava tirando o câncer dele, que ele tinha, um câncer no estômago. Porque ele acreditou, a fé dele acreditou nisso e ele seguiu a fé dele até hoje. Começou a cantar, cantou pelo Rodox, fez carreira solo aí como Rodolfo Abrantes e atualmente até voltou. Atualmente ele tá com o Rodox agora, gravando. Eu tava escutando umas músicas ali ao vivo deles como Rodox, foram no programa do Danilo Gentili e eu, cara, achei massa. Achei massa, velho, porque eu curto. O Rodolfo é muito bom, o som dele, o vocal dele é muito bom de escutar. E ele tem letras muito legais também, que eu curto, tá ligado? E é isso, cara, assim, muito corajoso o Rodolfo. E aparentemente ele vive uma vida de bem consigo mesmo, né? Talvez ele tenha chegado num ponto que a fama tenha começado a mexer muito com a cabeça dele. Questão de drogas também, parece que mexia muito com ele, ele largou. Parece que ele dizia no documentário que ele fumava muita maconha e ele só comeu por causa da larica da maconha. Não é que ele sentia fome natural, ele só comia por causa da larica da maconha, porque ele fumava muito, ficava fumando constantemente, sentia a larica e comia. Se ele não fumasse, ele disse que não conseguia comer. Tem uma turnê que eles vão pro Japão, que ele parece que ele tá malzão, até que ele tá com os cabelos verdes. Ele tá malzão e disse que não consegue comer. Porque ele tava sem fumar, porque no Japão eles não poderiam levar a maconha pra lá, porque era muito perigoso, dava problema do caralho, eles podiam ser presos lá. Aí ele não quis arriscar e ficou malzão por lá. Mas assim, ele decidiu parar com maconha, com as drogas e mudou, virou um novo homem, cara. E muito legal, cara, quando a gente vê ele escutando assim. Por mais que você não seja crente, evangélico, nem religioso, nada disso, mas você vê, você tentar entender a história dele e tentar entender que você tem que buscar o seu melhor para si mesmo, é o certo, né? É o certo. Você pode
tem um caminho muito mais difícil, muito mais espinhoso, muito mais complicado de seguir, mas se aquele caminho for o melhor para você, siga, mano. Siga, porque se você ficar no ponto que você tá, talvez você não consiga nem sobreviver, né? E parece que era o que tava acontecendo com ele, né? Mas é isso, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. A minha voz meio bagada aqui, meu nariz entupido, mas peço desculpas por isso, mas tô melhorando já. Próxima semana eu devo estar voltando com os vlogs, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. É nóis.